Que a graça de Jesus esteja com seu coração, amém? É uma alegria enorme poder estar aqui novamente, podendo compartilhar essa palavra de vida que tanto nos faz bem. Estamos felizes de poder retornar a Marília. Eu estou agora acompanhado da Amabile e da nossa filha mais nova, Vitória. Os marilhenses não vieram, os dois ficaram lá. Primeiro final de semana, os dois em casa. Acho que o Armagedon foi decretado em Londrina. Mas a gente está com muita oração e esperança para ver como vai estar a casa amanhã. O Mateus, que nasceu aqui em 2004, já está com 20 anos, fazendo o segundo ano de psicologia, liderando o grupo de jovens na área da música. Não sei para que ele puxou na área da música, mas ele está lá, firme, menino dedicado. O Arthur, que nasceu aqui, mas foi para Maringá com 21 dias. Ele é o nosso Super Nescau, energia que dá gosto, os antigos vão entender isso. E está lá muito forte também, muito firme. Nós somos gratos a Deus pela família que Ele tem nos dado, pela alegria de podermos servir a Ele como família, ter os filhos no caminho do Senhor. E que bom que, principalmente o Mateus, deu os primeiros passos aqui. Eu vi os pequenininhos aqui juntos com os seus pais. O Mateus ficava aqui com o violãozinho. Não sei quantos vão se lembrar disso, os mais antigos, e graças a Deus, muito bom. Uma igreja que a gente carrega no coração, temos um amor muito grande, um final de semana de muitos reencontros, né? Hoje de manhã estivemos no Alvo, ontem à tarde também, revendo amigos, irmãos. Tivemos aqui na sexta-feira, ontem à noite, e agora para encerrar esse tempo tão especial. Trago um abraço da IPI Filadélfia, a igreja que Deus tem me dado a alegria de pastorear já há um bom tempo ali em Londrina, dos nossos pastores, dos nossos líderes. Eles estão orando por vocês, orando por mim. Estamos juntos aqui e eles mandam um abraço carinhoso para essa igreja pelo seu aniversário. Tá bom? Que bom estar com vocês. Estamos felizes. E seguindo aqui o que o pastor Guto nos orientou, eu fui meio desobediente, tá certo? Ele me passou 2 temas, na sexta-feira eu o desobedeci. Mas eu segui a direção de Deus, foi um tempo muito bom, mas hoje eu decidi obedecer porque a gente tem que ter juízo, não é isso? Então, Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 13, se você puder acompanhar comigo, por favor. Também minha gratidão ao conselho, aos irmãos, ao pastor Guto, enfim, gratidão plena. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 13 do capítulo 5 de Mateus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Vamos orar só mais uma vez. Feche os teus olhos, por favor. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está a tua igreja e aqui está o teu servo. Cumpra em nós o propósito pelo qual o Senhor nos reúne através do teu santo evangelho, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho entendido de que um dos grandes propósitos da vida cristã, do filho, da filha, regenerado e regenerada pelo sangue do Cordeiro, é que nós sejamos agentes de mudança na vida do outro. Todo o cristianismo que nós aprendemos, aplicamos e crescemos, ele não é para nós a priori, ele é para o outro. O nosso cristianismo precisa ser outro-centrado. O que move o coração de Deus é o outro.
O Pai, por nos amar, envia o seu Filho em nossa direção. O amor de Deus se motiva na nossa direção. Assim também, a partir do momento que Cristo entra na nossa vida e nós conhecemos a Jesus, conhecemos os valores do reino, Deus nos comissiona como agentes de transformação na vida do outro. Você deve conhecer aquele texto clássico. Eu conheci esse texto com um pastor que pregou aqui, inclusive, essa mensagem, e eu ouvi ele pregar aqui na década de 90. Eu ainda era seminarista e vim participar de uma conferência missionária aqui, se não me engano, em 1998, pastor chamado Marcelo Galberto, da Mocidade para Cristo. Não sei quantos aqui se lembram do Marcelo Galberto. E o Marcelo Galberto, numa das pregações que ele pregou, me lembro de todas, me lembro dos tópicos, ele pregou João capítulo 10, versículo 9. Nós conhecemos o 10:10, mas ele falou do 10:9, quando diz assim o texto: e disse-lhe Jesus: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Eu me lembro que no exemplo que ele deu naquela ocasião, ele disse que o propósito de você entrar é sair. Você entra para sair. Você entra em Jesus, Jesus entra na sua vida, Jesus transforma a sua vida, seus valores, Jesus te potencializa para que você vá para o mundo, para que você saia e encontre as pastagens. E isso mexeu muito comigo naquele dia, eu fiquei realmente desafiado a isso. Por isso ele até me lembra que ele disse: lá dentro não tem sofá, não tem ar-condicionado, não tem poltrona, você entra, tem aquela placa que está escrito assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Me lembro dessa ilustração. Aí quando você entra, você olha lá do lado de dentro do céu. Isso é na cabeça dele, eu só estou reproduzindo. Fiquem calmos e tranquilos, isso não está na Bíblia, tá? Mas aí quando você entra lá, tem uma placa do lado de dentro dizendo assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós somos regenerados pela graça, para sermos agentes da graça, para conectar pessoas ao evangelho, e essa tem sido a máxima, a nossa missão como igreja em Londrina. A nossa máxima é conectar pessoas ao evangelho de Jesus Cristo. E o que um conector faz? Eu trabalhei em material elétrico, e uma das coisas que eu aprendi quando eu aprendi sobre material elétrico e conectores é que um conector conecta um elemento a outro. Então você é um conector que conecta alguém a Cristo, ou Cristo a alguém, e isso é maravilhoso. Foi isso que Jesus veio colocar na cabeça dos seus discípulos: vocês estão sendo chamados para serem agentes de transformação nesse mundo. É isso que é ser meu discípulo, é entender o que eu significo, como falamos na sexta-feira, é entender que eu sou o Senhor de vocês, e a partir disso, irem e espalharem isso de uma maneira linda, maravilhosa e profunda. Por isso Jesus, inclusive, diz aos discípulos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 18, que tudo que eles ligassem na terra, Ele também ligaria no céu, e tudo que eles desligassem na terra, Ele desligaria do céu. Muita gente meio que monetizou esse texto, meio que traduziu e tem interpretado de uma maneira errada, mas no contexto que Jesus está falando, é ligar pessoas a Deus, é ligar vidas ao reino de Deus. E a igreja foi chamada para ser um agente, uma agência de transformação. E uma das marcas da IPI de Marília, que eu aprendi aqui e convivi nos anos que aqui estive, e também não estive, antes aprendi, é que essa aqui é uma igreja missionária, que tem um DNA missionário, porque não dá para ser cristão sem ser um missionário, não é verdade? Sem ser um agente de transformação. Agora, nos dias de hoje, nós vivemos algumas crises como igreja, para conectar pessoas ao evangelho, porque de uma certa maneira nós vivemos uma descredibilidade do povo evangélico no Brasil. De uma certa maneira nós não temos muitas vezes credibilidade para alcançar as pessoas que nós precisaríamos alcançar. E eu quero que você me entenda, não quero que você se ofenda, por favor, mas me entenda, porque
Hoje nós temos um número enorme de evangélicos no nosso país, os dados estão aí, mas nós temos pouco evangelho nos evangélicos. Ou temos um evangelho fraco na vida de muitos evangélicos. E esse evangelho insuficiente, ou esse evangelho frágil, descredibiliza o nosso testemunho. Não nos dá força suficiente para entrar aonde a gente precisa e ser o agente de transformação. E ao invés de muitos irem até as outras pessoas que não conhecem a Jesus para fomentarem a mudança na vida deles, é eles que são mudados por aqueles que eles almejavam fomentar a mudança. Já viram esse filme ou não? E isso tem acontecido muito. Vivemos um tempo muito difícil. E uma das coisas que nós precisamos entender como igreja é que a igreja precisa trazer de volta para si, se apropriar do valor que é ser um discípulo de Jesus, do valor que há viver o evangelho de uma forma integral e incondicional, do valor que há de nós vivemos a verdade sem ter medo de falar dela. Nós não somos a comunidade dos perfeitos, nós não somos a comunidade dos melhores, nós somos a comunidade dos redimidos, dos desgraçados que foram alcançados pela graça, dos desesperados que encontraram a esperança, dos desencaminhados que encontraram o caminho. E é isso que nós temos que mostrar para o mundo, que apesar das nossas fragilidades, das nossas mazelas, nós estamos nos esforçando e muito para sermos pessoas melhores a partir do Evangelho, e é isso que o Evangelho faz. Dizem que essa frase é atribuída a Martin Luther King, e vocês conhecem essa frase, tenho certeza disso. Ele disse assim: eu sei que eu não me tornei ainda quem eu deveria ser, mas uma coisa eu também sei, eu já não sou mais quem eu fui. Então nós precisamos a cada dia buscar a crescer de verdade, sem ter medo de falar quem somos, não assumir uma personalidade fake, no tempo onde as coisas estão tão artificiais, aonde a gente está vivendo agora na era da inteligência artificial. Eu fico olhando agora e fique tranquilo, eu não fico... Tem gente que vai até parar de ser meu amigo no Facebook se eu falar isso aqui. Eu vou ter que falar. É brincadeira, tá, gente? Mas eu fico olhando aqueles programinhas que tem, que as pessoas entram para assumir assim, para dar uma repaginada, fica meio old a figura. Já viram? Tem uns caras que ficam parecendo uns cowboys, umas irmãs que ficam parecendo assim, umas pessoas do século passado, a pele e tal. E eu fico olhando, meu Deus, que legal isso, mas e a verdade? E isso tem a ver com um tempo em que a gente quer se tornar um estereótipo que não reflete muitas verdades do nosso ser. E as pessoas estão em busca disso, perdendo a essência do que é ser um ser humano frágil, fraco, que tropeça a todo instante, mas que vai seguindo adiante. Me lembrei aqui, de vocês, mas também lembrei do Grupo Elo aqui. Agora veio um download aqui de uma música da década de 80. Estou me entregando, hein? Mas tinha uma música, só os fortes lembrarão, que ele diz assim: sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim, caminhando vou, continuando vou. Ele diz: seguir a Cristo, ó quanto anelo. Então eu sei que eu sou fraco, eu tropeço a todo instante, mas eu sigo adiante. Porque a diferença entre um fracassado e um vitorioso é que o vitorioso é o fracassado que desistiu de ficar no chão, decidiu levantar e seguir adiante, e consertar a sua vida e ir adiante. Então, nós precisamos ser uma igreja real, que não tem medo de mostrar quem ela é, porque é isso que as pessoas estão procurando nas suas crises, nos seus desesperos, nos seus medos. Eles querem encontrar uma comunidade onde tem gente em crise, em desespero, com medo. Eles não querem ir no lugar perfeito, eles querem ir no lugar onde eles se identifiquem, onde há reciprocidade de dor, de experiência, para ali eles crescerem. Por isso que Jesus escolheu aqueles 12 discípulos. Ele não escolheu os melhores da sua geração, ele não escolheu a nata. Ele escolheu um monte de gente com um monte de dificuldade. E aí quando um olhava para o outro, eu fico imaginando: puxa, eu sou esquentado, mas aquele Pedro ali, hein? Pelo amor de Deus, aquilo ali é brabo, hein? Mas ele anda com Jesus. Se ele anda com Jesus, eu também ando. Também vou querer andar com Jesus.
Você está entendendo? Isso traz proximidade, isso traz reciprocidade, isso traz conexão com o mundo. Nós não podemos estar alienados numa bolha religiosa e espiritual. A gente tem que se conectar com esse mundo. E uma das maneiras que a igreja precisa se conectar com esse mundo, e eu sei que talvez isso possa ser difícil de entender, é a partir da sua própria fragilidade. Não é da sua força, não é da sua superpotência. Não existem superpoderes. Aliás, até os super-heróis têm as suas fraquezas. A comunidade de Cristo é uma comunidade de pessoas que estão em busca de crescimento e mudança. E o que tem descredibilizado a igreja é a falta de autenticidade. Que aí pessoas assumem uma postura que não tem, aí quando cai, que o ser humano ainda tem aquela ideia de idolatrar o outro, achar que ele é perfeito, caiu, que escândalo e tal. Mas o que se espera de um ser humano? Olavo Bilac disse o seguinte: homem, não és bom nem mal, és humano. O que se espera de um homem é o bom e o mal. E na verdade, conhecendo a essência humana, eu espero mais o mal de mim do que o bem. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço recorrentemente. Dentro da minha cabeça existe uma lei moral pecaminosa que me projeta o tempo todo para sair do caminho de Deus. E eu preciso mortificar isso constantemente. Então, eu preciso entender isso. E Jesus quer trabalhar isso com uma comunidade real, de pessoas reais, que lidam com problemas reais, para trazer os discípulos para perto de pessoas que passavam pelas mesmas lutas e mazelas. E a gente tem que descer esse nível, irmãos. Não é viver uma vida dissoluta, nem de pecado, mas a gente não pode deixar de esquecer que nós somos pecadores. Ontem à tarde eu estava falando lá para os irmãos do Alvo, e uma das coisas que eu aprendi com um grande líder que já está no céu, ele disse assim, que nós somos pessoas que têm os seus frutos, nós produzimos fruto. Pé de abacate dá o quê, meu amigo? O que ele dá? Abacate. Pé de limão? Agora eu quero te dizer uma coisa, você é um pé de pecado. Se o abacate dá o abacateiro, você é um pecadeiro. Misericórdia, Senhor. Mas se você não mortificar a sua vida em Cristo e viver em Cristo, o fruto meu e seu é o quê? É pecado. Então, a igreja precisa compreender isso, que a sua essência é essa e que ela precisa tratar isso diante de Deus. E foi essa crise de descredibilidade que o movimento religioso da época de Jesus viveu. Jesus está aqui, mas na verdade Jesus está falando aos discípulos. O Sermão da Montanha é uma palavra para os novos discípulos, para os novos seguidores. Começa no capítulo 5, versículo 1 e vai até o capítulo 7, versículo 29, com valores do reino. Mas Jesus também está dando uma alfinetada nos religiosos da época, porque tinham uma religião insípida, fake, não genuína, não verdadeira. Então eles não tinham credibilidade para anunciar o que anunciavam. Eles até anunciavam coisas boas, mas não tinham credibilidade. A maneira com que eles faziam de uma maneira errada. Quando a gente olha, por exemplo, para o grupo dos religiosos da época de Jesus, haviam grandes grupos religiosos, por exemplo, os essênios. Você está comigo, amém? Quem eram os essênios? Os essênios eram uma comunidade de religiosos que ficavam à beira do Mar Morto. Eles eram pessoas que ficavam ali e eles defendiam o princípio maniqueísta. O que é o princípio maniqueísta? É o princípio que divide o mundo entre o bem e o mal. E eles escolheram o bem e não o mal, mas esqueceram que o mal estava dentro deles. E aí eles se alieniam da sociedade, se alieniam das pessoas e formam comunidades, clãs, para ficarem isolados ali, buscando uma religião, buscando uma fé, mas eles não produziam nada no mundo. Eles estavam fora da realidade das pessoas. Eles não eram agente de mudança para ninguém. Eles ficaram enclausurados ali naquele lugar e eles se achavam os filhos da luz, a semente boa num planeta ruim. Esses eram os essênios. Nós temos um outro grupo que eram os fariseus, que esse a gente conhece bastante, que se destaca nas escrituras, que eram os religiosos, os legalistas, aqueles que estavam mais à frente, mas que se preocupavam muito com a sua imagem, com a imagem de transmitir, vamos dizer assim, uma lei impoluta
mas eles não eram. Eles eram fracos, eles eram dissimulados. Esse grupo achava que eles eram superiores aos outros, e por causa dessa superioridade que eles imaginavam ter, eles acabavam rechaçando as pessoas, afastando as pessoas, e as pessoas não queriam saber daquela palavra que eles pregavam, porque eles falavam uma coisa que eles não viviam. Jesus inclusive os chama de sepulcros caiados. Então eram extremamente legalistas e não produziam mudança na vida de ninguém. Aí você vai para um outro grupo, que eram os zelotes, os justiceiros, que andavam com a espada embainhada, que achavam que a maneira de salvar era fazendo a justiça. Era fazendo a justiça para que as pessoas pudessem vir a Deus a partir do medo e não a partir da graça, que aliás eles nem sabiam muito bem o que era isso. Eu até me lembro de uma história, não sei se eu posso contar uma anedota aqui, pastor, posso? Uma piada, né? Mas eu estou no presbiteriano, eu vou falar anedota, né? Porque fica... Eu ia falar piada, mas o cara vem de Londrina para contar piada, está louco. Mas você conhece aquela história, pastor Guto, pastor Juba, que o cangaceiro se converteu, né? Ele se converteu, aceitou a Jesus, e um dia ele foi falar de Jesus para o outro cangaceiro, que era matador também, que nem ele. Chegou para ele e falou assim: e daí, tu vai aceitar Jesus ou não vai? Falou: não vou não, quero saber de Jesus, não, quero não. Falou: vai ter que aceitar. Falou: não quero não, vai aceitar. Não quero, mas vai aceitar, não quero. Aí ele pegou, arrancou a peixeira, colocou em cima da mesa e falou assim: e daí? Tomou um golinho daquela aguardente e falou: vai aceitar ou não vai? Não vou, colocou a faca na pescoço dele. Aceita ou não aceita? Aceita. Aí pegou e matou o cara. O outro cangaceiro falou: rapaz, o que você fez? Você matou o outro. Por que matou? É para não desviar. Entendeu? Então o zelote era meio assim. O zelote, ele tinha essa coisa da justiça, e queria ir muito nessa linha, e eles acabaram não conseguindo absolutamente nada. Vocês não vão guardar mais nada, vai dar piada, vocês vão guardar, né? O duro é isso, oh meu pai. E por fim tinha os saduceus, que eram aqueles que ficavam cuidando das demandas do templo, os liturgistas, os que cuidavam da ordem do culto, mas eles estavam tão focados dentro do templo, tão focados no trabalho de fazer sacrifícios, fazer os cerimoniais, que eles também não se conectavam. Então Jesus chega e ele percebe que o sistema religioso da época era falido. Era um sistema religioso que não conectava ninguém com ninguém, que não agregava nada. E Jesus então vem ser um subversivo nesse ponto para dizer: esse sistema que está aí operando, ele não funciona. Então eu vou criar um outro. Eu vou criar um outro sistema, eu vou criar outras pessoas. E aí Jesus não vai buscar, é por isso que os discípulos não nascem dentro da comunidade religiosa, porque a comunidade religiosa não tinha credibilidade. Era um sistema falido. Então Jesus pega pessoas de fora. E Jesus os prepara, porque esses sim que eram as pessoas que estavam inseridas na sociedade, os pecadores, os pescadores, aqueles que viviam o dia a dia, esses sim podiam fazer a diferença. Era esse testemunho que Jesus precisava usar para que estes homens pudessem cumprir a missão que ele tinha para eles. E aí Jesus olha para estes homens descredibilizados, que ninguém dava nada, não preparados, e ele olha para eles e diz assim: vocês vão ser sal da terra, vocês vão ser luz do mundo, vocês vão botar o mundo de cabeça para baixo, eu vou usar a vida de vocês, eu designei vocês para que vocês vão e deem frutos, e o fruto que vocês vão dar vai permanecer para a glória de Deus. Eu vim para derramar o meu Espírito sobre a vida de vocês. Vocês é que vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Os caras ficam doidos, gente. Eles ficam animadíssimos, porque ninguém dava nada para eles, mas Jesus diz: eu vi algo em vocês, e vocês vão mudar essa compreensão errada que as pessoas têm sobre o que de fato é o reino de Deus. Então isso é maravilhoso, é um estilo novo de Jesus. E aí o que a gente aprende com esse texto que a gente leu aqui?
que é um texto muito conhecido, já ouvimos muitas mensagens e acredito que não vou trazer nada de novo. Mas é bom às vezes ouvir coisas novamente, para a gente lembrar. Então a gente precisa entender como igreja hoje, que nós precisamos ter um discurso coerente com o nosso estilo de vida. Nós precisamos de coerência entre o discurso e a prática. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim: eu nunca me interessei por coisas religiosas. Eu até não concordo muito com o que eles falam, mas eles acreditam no que eles falam. Eles têm atitudes diferentes. Eu até não vejo que aquele estilo de vida deles é o meu, mas eu vejo que eles mudaram, aquela pessoa mudou. Hoje mesmo eu estava me lembrando na hora do almoço de uma experiência, não vou contar o santo, mas vou contar o milagre, que foi aqui. Quando a gente fez um curso de educação de filhos no Colégio Água Viva, eu era capelão, nós demos o curso, começamos lá com os pais, era um desafio com os alunos, e aí foi a nossa primeira formatura. E uma esposa fez o curso, e o marido não era da igreja, E a gente fez o curso, a primeira formatura, convidamos muita gente, porque a gente queria fazer mais cursos, mais turmas, e fizemos mais turmas. E aí chegou na hora de entregar lá o certificado, o pessoal às vezes dava um testemunho. E aí na hora de dar o testemunho eu a chamei, quando ela veio, eu falei: você quer falar alguma coisa? O marido, que não era crente, gritou de lá: eu quero falar. Eu falei: agora entortou o caldo, Jesus. Não era crente. E aí ele foi lá, ele disse assim: olha, quer dizer uma coisa, hein, pastor? Olhando para mim, o cara alto, eu pequenininho. O curso é bom. Eu não fiz, mas é bom. Ela mudou muito. E eu só lá: ela mudou. Mudou bastante. Nossa. Inclusive agora nós vamos fazer de novo e eu vou entrar. E vou fazer de novo com ela. Eu falei: opa, que bom. E qual foi a minha alegria? Uma das minhas alegrias aqui em Marília foi poder, antes de ir embora daqui, batizar esse homem. Aqui. Então, a gente precisa entender o que Jesus é capaz de fazer. E foi o estilo de vida, na mudança dela, que ganhou o marido. Então, nós não precisamos de muita coisa, a gente só precisa ser coerente. Num mundo de tantas incoerências, de tanta falsidade, de tanta mentira, de tanto engano, encontrar uma pessoa coerente, que coisa maravilhosa. Então é na igreja, é na comunidade dos redimidos, que Jesus quer que os seus discípulos sejam coerentes. E aí ele usa essas metáforas muito legais, muito apropriadas, quando ele usa, por exemplo, a figura do sal na terra. Jesus está querendo ensinar que o sal não foi feito para ficar no saleiro. Há muitos anos atrás, ainda quando havia um movimento forte no Brasil, evangélico, e nós tínhamos uns congressos muito lindos, que eram os congressos da Vinde. Naquela época saiu um livro de um pastor muito conhecido no nosso país, que se chamava Sal Fora do Saleiro. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de conhecer esse material. Mas uma das coisas que esse pastor falou naquela época, e isso também me marcou, eu ainda era adolescente, jovenzinho, mas isso entrou na minha cabeça, é de que o sal não existe para ficar protegido no saleiro. O sal dentro do sal não tem propósito nenhum. O sal precisa ir para o insosso, para aquilo que não tem sabor. O sal precisa ir para o lugar completamente alheio, diferente da sua essência. O sal precisa se conectar com alguma coisa que não tem nada a ver com ele. É para isso que o sal precisa chegar, para que ali ele diga: eu sou o sal. Entendeu? Eu estou aqui, eu me faço presente. Não tinha sabor, agora tem. Não tinha luz, agora tem luz. Não tinha característica, não tinha personalidade, agora tem. Então o sal para o sal não serve. Crente para crente não serve. Igreja para igreja não serve. A igreja é chamada para ser agente no mundo, para conectar pessoas ao evangelho. Então o sal só encontra relevância quando ele se relaciona com alguma coisa que não tem nada a ver com ele. E é isso que a igreja é chamada para fazer. A igreja é chamada
para encontrar a sua relevância na terra, quando ela se propõe a ser um agente de transformação. O que me impressiona, e Deus tem feito coisas lindas na nossa comunidade de fé lá em Londrina, já nesses últimos 5 anos, Deus tem sido tão generoso que nós estamos recebendo durante 3 oportunidades do ano novos membros. E o que eu sempre digo para os nossos líderes, para os nossos pastores, eu digo: não nos impressionemos com os números, porque eles são grandes, mas nos impressionemos com os batismos. E o que nós temos fortalecido para a igreja é que a nossa grande alegria é sim receber pessoas de outras comunidades, mas a nossa maior alegria é receber pessoas sendo batizadas. Como tem sido gostoso ver esse movimento de Cristo entrando na vida das pessoas, transformando a sua casa, a sua história, Cristo mudando a vida delas. Então é o sal chegando num ambiente totalmente alheio, que é diferente dele. E a igreja foi chamada para isso. Então vocês não podem estar no mundo para procurar uniformidade, Jesus está dizendo. Não queiram viver na uniformidade dos religiosos. Sejam diferentes. Deem um sabor diferente. Quando John Stott vai falar desse texto, John Stott diz que o sal ele trabalha com 2 aspectos na vida do cristão. Ele trabalha no aspecto positivo e negativo, ou do mundo. O negativo é que o sal trabalha para evitar com que o mundo se deteriore, porque naquela época o sal também não era só tempero, mas era também um condimento de preservação. Mas ele também diz que o sal tem um efeito positivo, é que ele dá uma marca. E uma das coisas, meus irmãos, que eu mais agradeço a Deus é porque eu tive muita gente que foi sal na minha vida. Até hoje continua dando sabor para mim. Me ajudou demais, me ajudaram demais. Então Deus te chama para ser sal. Ainda dá para ser muito sal. Olha quanto sal aqui, pastor. Amém. Mas Jesus diz outra coisa, e a gente conhece o texto. Ele diz que nós somos a luz do mundo. E um dos propósitos da luz é tornar as coisas visíveis. A igreja é uma agência que é chamada para Deus, para trazer visibilidade às coisas de Deus num mundo de trevas. Nós estamos aqui para espargir luz no mundo de sombras. E quanto maior a incidência de luz, maior visibilidade, maior clareza nós vamos ter do ambiente. Então, quanto maior a igreja, quanto maior o trabalho da igreja, mais nós vamos detectar os problemas, a sujeira, as coisas que precisam ser limpas e mudadas. Eu gosto muito de luz, gosto de ambientes claros, acho isso fantástico. E a igreja é chamada exatamente isso. Às vezes a gente acha a priori que a gente tem que sair que nem um farolete na vida dos outros, e que não é isso. O primeiro fator que Jesus está querendo é que Jesus quer que a igreja evidencie o problema do mundo, que ele fique claro, os discípulos percebam o que precisa ser visto, e a partir do que você percebe daquilo que precisa ser visto, aí você vai fazer a diferença, você vai fazer o trabalho de mudança. Então, um dos nossos desafios é falar de justiça, sim, é falar de amor, é falar de perdão, é falar de integridade, de caráter, é falar de uma série de valores que nós conhecemos nesse mundo tão complexo, tão perdido como o nosso nos nossos dias. E a gente faz isso de uma maneira clara, irmãos. Nossa comunicação tem que ser clara, o nosso jeito de fazer as coisas tem que ser clara. As pessoas precisam entender o que a gente está falando, as pessoas precisam entender o que a gente está fazendo. Nós precisamos ser uma comunidade acessível para esse mundo de trevas. As pessoas têm que conhecer o nosso discurso. As pessoas precisam conhecer o que nós pensamos. As pessoas precisam saber o que está passando na cabeça da gente e o que está acontecendo dentro da gente, para que elas possam querer a mesma coisa. Você deve passar por isso. Esses dias atrás eu estava com uma sinusite crônica, uma tosse, fiquei um pouco resistente, aí comecei a tomar aqueles xaropes em casa, porque é assim que a gente faz, né? Aqui em Marília não, mas lá em Londrina a gente faz isso. Aí comecei a tomar um xarope que me indicaram na igreja, porque na igreja é bom, tem vários médicos. Pastor, já tomou esse? Falei, não tomei. Então toma. Beleza, tomei. Eu sei que o que eu estou falando, não siga, por favor, não siga. Aí no sábado passado eu fui jantar na casa de um casal,
muito querido, que casei, estava com eles lá, a família, o tempo muito bom, e a minha tosse veio. Aí a enfermeira de plantão, que era a mãe da moça, falou: tá ruim, hein, pastor? O que você está tomando? Eu falei: estou tomando tal coisa. Falei: ah, tá. Mas o senhor não tomou esse, né? Eu falei: esse é bom, pastor. Ó, aí falou para a filha: filha, eu sei que tem um xarope, dá para o pastor, pode dar. Aí eu estava lá, o que eu ia fazer? Eu tinha que jantar, também tinha que tomar o xarope. Se eu não tomo xarope, eu não janto. A mulher acha que eu era uma pessoa mal educada. E eu pá no xarope. Não resolveu absolutamente nada. Não sarei, não aconteceu absolutamente nada na minha vida. No dia seguinte ela olhou para mim: daí, pastor, melhorou? Eu quase fiz uma mentira gospel, mas não existe. Eu falei assim: não melhorei não, irmão, estou pior agora. Falei: então o senhor tem que ir no médico. Eu falei: vou no médico. Aí fui no médico, fui na Unimed no domingo à tarde. Aí ele me passou antibiótico, me passou o remédio certo. Falou: pastor, toma remédio direito, faz bem, né? Eu falei: pois é, né? Faz bem. Terminei ontem o antibiótico. Sarei. O que eu precisava, meus irmãos? O que eu precisava? Do quê? Do remédio certo. Então, a igreja é chamada para ser esse agente de oferecer o remédio certo para as doenças do povo. A gente tem que detectar isso e tem que trazer isso. E a gente precisa conhecer isso. E as pessoas querem isso de nós. Elas querem isso de nós, elas precisam disso. Elas precisam disso nos seus casamentos, elas precisam disso na relação com os seus filhos, elas precisam disso nas suas relações emocionais, elas precisam disso nas suas relações profissionais. E a gente precisa ser claro o que a gente pensa, o que Jesus tem fazendo na nossa vida. As pessoas precisam entender qual é a mudança, qual é o remédio que a gente está tomando. Senão a gente não vai conectar ninguém ao Evangelho. A gente precisa ser verdadeiro. E para a gente encerrar, uma das coisas que eu aprendo com esse texto é que a gente só vai conseguir fazer isso não sendo tímidos. Jesus disse que ninguém pode pegar uma lamparina e colocar debaixo do alpendre, ou debaixo da cama, ou debaixo da mesa. A igreja foi chamada para corajosamente compartilhar a sua fé. E eu digo que fé é para o corajoso, fé não é para o covarde. Fé e covardia não combinam. É a pessoa que tem fé que ora por um enfermo e crê que ele vai ser curado. É a pessoa que tem fé que olha para o seu problema e diz: você não é maior do que o meu Deus. É uma pessoa que tem fé, tem a coragem de dizer: eu vou esperar no meu Senhor. Eu vou esperar. Eu não sei quando, mas Ele vai agir. A pessoa que tem fé não deixa o ponto de batalha em nenhum momento. Fé é para o corajoso. E nós precisamos nos apropriar da fé, dessa fé corajosa que nós precisamos ter em Jesus Cristo. Não esconde o que vocês têm. Não fiquem aí com essa timidez. Vão e deem a cara para o mundo. Irmãos, o mundo precisa da igreja. As pessoas perdidas precisam de você. Seus amigos que ainda não entregaram a vida para Jesus, os seus familiares, eles estão esperando o seu testemunho do que Jesus está fazendo na sua vida. Eles não querem ouvir sobre a sua teologia, nem o seu conhecimento bíblico, nem a sua filosofia. Eles só querem ver se o remédio que você está tomando está fazendo bem para você. E se estiver fazendo bem para você, eles vão querer também tomar. Porque a gente vive num mundo de desespero, num mundo de descrédito, e as pessoas querem Jesus. Essa é a máxima. Esse é o cristianismo 1.0. Mas é tão simples que é tão difícil a gente fazer. É tão complicado testemunhar. É tão complicado falar do que Jesus tem feito. Uma das coisas que eu tenho dito aos pais muitas vezes lá, eu digo isso para eles: meus amigos, meus irmãos, contem para os seus filhos como foi a experiência de vocês com Jesus. Pais crentes, o filho nasceu na igreja, sempre está envolvido em ministério, está cantando, está lá não sei o quê, começa a crescer, o filho dá uma afastada, mas o pai nunca falou como Jesus entrou na vida dele. Nunca um pai chegou e falou: filho, olha, o pai era assim, o pai fazia isso, um dia eu entendi a mudança que o Evangelho fez na minha vida, o que Jesus tem feito. O pai passa por lutas, por dificuldades, mas eu tenho buscado isso nos pés do Cordeiro e se inspira. Eu faço isso com os meus filhos, não sou perfeito, gente, por favor, entendam, mas às vezes eu dou umas pisadas na bola feias, às vezes, né, amado? Às vezes,
Bem às vezes, né? Bem às vezes. E às vezes eu preciso colocar eles dentro do carro e sair com eles e dizer: gente, o pai é falho. O pai é fraco. O pai erra, vocês me perdoem, me ajudem. E o quanto a nossa relação é forte. Quanto a nossa relação é íntima, intensa e verdadeira. E isso tem feito com que eles também partilhem comigo os medos, as dificuldades, os segredos. E isso me alegra profundamente. Porque nessa fase, hoje em dia, muitos filhos estão escondendo as coisas dos pais. Mas eles veem um pai que é fraco e falho e que falha como eles, então eles não têm medo de falhar. Então isso gera conexão entre a gente. E essa conexão gera mudança, amadurecimento e crescimento. Então Jesus diz isso para os seus discípulos: não tenha medo de mostrar quem vocês são. Vocês não são perfeitos, mas eu quero que o mundo veja isso. Porque eu não quero que o mundo olhe para vocês achando que vocês são melhores do que qualquer coisa. Eu quero que o mundo olhe para vocês vendo o que eu posso fazer na vida de vocês. O que a minha presença pode fazer na vida de vocês. O que a minha palavra pode fazer na vida de vocês. O que o meu espírito pode fazer na vida de vocês. Então, meus irmãos, é uma palavra muito simples, mas que o Senhor colocou no meu coração, é de que a igreja, ela é chamada para ser um agente de mudança. Ela precisa se conectar com as pessoas na sua simplicidade e nas suas fraquezas. Vivemos um mundo de muitas fraquezas. E é na fraqueza que a gente encontra apoio para o outro. É encontrando alguém doente que a gente vai poder ser mais solidário. E a gente precisa mostrar que nós somos como eles. Que eles precisam do Cristo tanto quanto nós também estamos precisando. Não é porque a gente está aqui que a gente já está num nível avançado. Sai dos pés do Cordeiro para você ver. Sai dos pés do Cordeiro. Lembra do pé de pecado? Já começa a sair a rosinha lá, a frutinha. Então, o brotinho já nasce. Então que Deus assim nos abençoe. Jesus fez isso com os discípulos. Jesus os ensinou. E Jesus testemunhou isso até o fim. E o mais lindo é que quando ele estava sendo crucificado, um centurião, vendo tudo o que estava acontecendo, vendo a sua morte, vendo tudo o que ele tinha construído, e ali no meio de tudo aquilo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo de número 54, ele reconhece, ele diz: esse aí, verdadeiramente, é o Filho de Deus. Sabe o que você precisa? O N.T. Wright, num livro fantástico, eu gosto muito do N.T. Wright, chamado Simplesmente Cristão. Ele diz: as pessoas precisam olhar para nós e só dizer isso: você é simplesmente um cristão. É só isso que a gente precisa. Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos abençoar, em nome de Jesus. Vamos ter um tempo aqui. Toda mudança exige um esforço inicial, principalmente quando a gente entra numa zona de conforto. Você não é velho demais, você não é ocupado demais, você não está cansado demais, você não está fraco demais para fazer a vontade de Deus. Jesus te chama hoje para que você seja quem Ele quer que você seja nas mãos dEle. A única coisa que Ele quer é a sua disposição de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme o teu querer. E aqueles que querem fazer disso uma oração, queria te convidar a ficar em pé em nome de Jesus no seu lugar, para a gente orar junto. Pai, muito obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra, ela nos constrange em tamanha simplicidade.
somos nós que complicamos a Tua palavra na nossa vida. O complexo e a dificuldade são gerados, Senhor, por causa das nossas crises, por causa das nossas fragilidades, por causa do nosso orgulho. Mas, Senhor, que nesta noite, ouvindo uma palavra tão conhecida, nós possamos entender que o Senhor nos chama para conectarmos pessoas ao Evangelho, que o Senhor nos chama a vivermos o Evangelho, que o Senhor nos chama para proclamarmos o Evangelho, não por palavras apenas, Senhor, mas por prática, por atitudes. Pai, ajuda-nos a entender que nós fomos chamados para ser sal fora do saleiro. Traz uma santa incomodação no nosso coração nessa geração, para que a gente possa ir atrás daqueles que o Senhor quer que a gente vá. Que a gente vá orar com eles, que a gente ligue para eles, que a gente esteja com eles e que a gente ministre do Teu amor na vida deles. Ó Deus, nos livra da ufania, da perfeição, de um cristianismo de pessoas superiores, mas nos ensina que a força do nosso cristianismo está exatamente que Ele trata as nossas fraquezas, os nossos limites, as nossas mazelas, e que em Cristo somos tratados, transformados. Em Cristo nós crescemos. Em Cristo, Senhor, nós nos tornamos apóstolos, discípulos, seguidores Teus. Então, ó Pai, usa esta igreja ainda mais, e que muitas vidas venham se render a Jesus pelo testemunho de Cristo na vida desses irmãos. Que as pessoas queiram estar aqui pela verdade aqui praticada, pela verdade aqui vivida, não no púlpito, mas nos CEPs destas pessoas, nos endereços, nos CPFs delas, aonde quer que elas estejam. Que o Senhor derrame da Tua graça abundante e use a Tua igreja para que a luz de Cristo brilhe através dela, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Que mensagem, que desafio, de nos permitirmos ser moldados como barro diariamente, né? O pecado ele vem e nos chama todo dia. Nós precisamos realmente nos render ao Evangelho de Cristo Jesus diariamente. Eu queria compartilhar com vocês que vocês me edificaram tanto na primeira noite, sexta-feira, quando a gente recordou e viveu algumas canções de vencedores desde a década lá de 70. E foi tão bonito ver a igreja adorando e recordando aquelas canções que vêm como de forma automática na nossa mente, porque de certa forma marcaram a nossa vida, na nossa caminhada de fé, né? E eu gostaria de repetir essa canção com você. Queria convidá-lo a ficar de pé e cantar essa canção com a gente, esse medley que faz uma leitura dessa timeline de 56 anos de ministério de Vencedores por Cristo. Vamos juntos. Unimos a Ti,
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a Raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, e
Carlos Elias, Nicolas Meira, Fábio Cordeiro, Alexandre Abreu, Ministério Vencedores por Cristo, equipe 2024. Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado. Aleluia, você pode se assentar. Gostaria de chamar aqui à frente, nós estamos finalizando esse momento, irmãos. Gostaria de chamar à frente os nossos irmãos presbíteros. Também o pastor Valdir, por favor, vem aqui à frente. Nós vamos terminar com uma oração, agradecendo a Deus por esses 93 anos de existência e história. Mas nós queremos terminar de forma diferente, levantando um clamor mesmo, nessa hora de oração. E depois nós vamos ficar em pé, e você vai escolher um lado dessa cidade, onde você pode ser esse sal e essa luz que foi pregada nessa noite, amém? Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é aquele que está sabendo bem construir a sua casa. Foi isso que nós ouvimos hoje. Pratica o que você é, não como você, não é como sal, você é sal, você é luz, não é ser como luz. Então seja sal e seja luz. E sal também gera sede. Tem muito vizinho que precisa de água de Deus, fonte de Deus na vida dessas pessoas. Amém? O conselho está aqui, um conselho que tem uma história, tem os mais novatos, né? Tem os que estão aí no meio do percurso, tem os mais antigos aí, que são os experientes, né? E como é bom fazer parte, né? Estar com vocês no conselho dessa igreja, que Deus use vocês grandemente, né? Onde vocês estão inseridos nos ministérios da igreja, sejam homens sal e luz, né, aonde vocês estão, e nós queremos realmente honrar o conselho desta igreja, que tem tentado ouvir a voz de Deus, para dar sequência a mais anos de vida. Como eu falei, nós estamos aí perto, faltam apenas 7 anos para nós chegarmos ao centenário. Pode ser que fique a mesma configuração, ou venham outros, eu não sei. A gente passa, mas a palavra de Deus não passa, amém? Essa igreja quer continuar vivendo e sendo sal e luz nessa cidade. E que Deus abençoe grandemente vocês. Então eu gostaria de pedir que a igreja fique em pé. Nesse momento, pode fazer aquele fundo maravilhoso. Nós vamos agora ter uma palavra de oração pelo nosso vice-presidente do conselho, que é o Marcelo. Ele vai levantar um clamor, você vai estar orando também. E eu quero que você escolha talvez a direção da sua casa. Quando Neemias clamou o povo mobilizou o povo para reconstruir os muros, ele não chamou pessoas da Zona Sul para construir na Zona Norte, e nem da Zona Norte para construir na Zona Sul. Aonde as pessoas moravam, perto, onde passava o muro, ele falou, é lá mesmo, você mora na Zona Sul? Então levanta o muro que está na Zona Sul. Então você pode levantar a sua mão, na direção da sua casa, e peça para que Deus te dê uma chance de você ser sal e luz naquele bairro, naquele ambiente, amém? E nós vamos interceder também ao mesmo tempo pelos enfermos dessa igreja, amém? Pelos enfermos dessa cidade. Aponte também para a direção do Santa Casa, da Unimar, outros hospitais, né? Quantas pessoas no leito? Aponte. Nós vamos interceder e louvar a Deus, viu, Marcelo? Por esses 93 anos. Tem pessoas sofrendo no nosso meio também. E desde já quero agradecer também as mulheres que de alguma forma nos abençoaram com as surpresas. Eu não falei hoje, falei hoje de manhã, dei um spoiler, não vou dar de novo. Obrigado pela vida de vocês, que vocês vão receber uma surpresa no finalzinho. E obrigado pela dedicação de vocês. É uma igreja que se movimenta, uma igreja que está obedecendo a voz do comando do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe grandemente vocês. Enquanto nós estivermos orando, você interceda, levanta a sua voz, levante um clamor, amém? Aponte para o lado onde Deus estiver mandando, Deus estiver te mandando, e ergue a sua voz em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então, irmãos. Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, porque é o Senhor que está aqui. Isso, Pai amado, não é obra de homens, ó Deus, não é obra nenhuma, ó Pai amado, da carne. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Todos esses anos, ó Pai amado, foi o Espírito Santo que esteve conduzindo, direcionando essa igreja para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai amado, pelas vidas que aqui estão, pelas vidas, ó Pai amado, que um dia por aqui passaram, ó Deus,
e deixaram o seu legado para a glória do teu nome. Pai Celestial, nós cremos, ó Deus, na oração do justo, porque tem poder, o poder que emana dos céus, o poder que vem, ó Pai amado, do teu altar, ó Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, abençoe cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Pai Celestial, as portas do inferno não prevalecerão contra nenhum lar dessa casa aqui, ó Pai. Nenhum lar, ó Pai amado, será, ó Deus, atingido, porque nenhuma circunstância, ó Pai, pode nos colocar, ó Pai amado, prostrados, mas apenas a tua causa, no nome de Jesus. Pai, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, que o Senhor visite, ó Pai, visite com graça, visite com cura, visite com libertação, ó Pai amado. A tua palavra diz, ó Pai, pedi dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei-as e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, diz o Senhor. Oh Pai Celestial, aleluia, receba em nome de Jesus, porque o Senhor está abrindo essa porta para a glória do nome dEle. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Aleluia, Senhor, precisamos do Senhor, ó Pai. Temos buscado, meu Deus amado, a tua face, a tua presença, Pai Celestial, e necessitamos, ó Pai, de encontrar, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. E aquele que bate, a porta se abre. Aleluia, Senhor. Obrigado por essas portas que estão se abrindo, ó Pai. A porta da cura, Senhor. A porta, ó Pai amado, do ajuizado, ó Pai amado, de causas, ó Deus, que nesse momento precisam ser, em nome de Jesus, ó Pai Celestial, vencidas para a glória do teu nome. Pai Celestial, portas do emprego, portas, Senhor nosso Deus, de filhos que estão, ó Pai amado, nesse momento no mundo e precisam encontrar a Ti, ó Pai. Nós, em nome de Jesus, rogamos, ó Pai, para que essas portas sejam abertas no nome de Jesus. Obrigado por essa igreja, ó Pai, igreja que se humilha nesse momento, igreja, ó Pai amado, que busca o Senhor em todo o tempo. Temos nossos erros, ó Pai, mas nada de errado em passar, ó Deus, lutas e tribulações, porque prosseguimos a Cristo, prosseguimos aquele que é autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Obrigado por esse conselho, obrigado pelo pastor, obrigado por esses pastores, ó Pai. Cuida, Deus amado, da família de cada um deles, em nome de Jesus. Coloca os seus anjos, ó Pai amado, ao redor de cada família aqui representada nesse conselho, nessa liderança, em nome de Jesus. Pai Celestial, abençoa também, Senhor, a volta dos meus irmãos, ó Pai, que passaram a noite inteira, ó Deus, na estrada. Que o Senhor cuide, Pai, em nome de Jesus, desse veículo, colocando os teus anjos, ó Deus, nesta volta, em nome de Jesus. E que amanhã, ó Pai, eles estejam revigorados, ó Pai amado, para o trabalho que eles têm que fazer, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, ó Pai. Entregamos diante do teu altar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, lembrando que a mãe da Noemi, que é membro dessa igreja, foi membro dessa igreja? A Noemi é membro dessa igreja e a mãe dela faleceu. A esposa do pastor João Carlos, da IPB de Lins, isso. Estejamos orando pela Noemi, que perdeu a sua mãe. Amém, irmãos? Também, pastor Ricardo Bruder, esposa também, Amabile e Vitória. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, pela palavra. Do mesmo jeito que Deus trouxe vocês em paz, que leve vocês em paz também. Vocês estão indo amanhã de manhã, né? Que bom. Que Deus guarde a saída de vocês, a entrada de vocês, desde agora e para sempre. Da mesma forma, vocês, vencedores por Cristo, sairão hoje de madrugada, né? Daqui um pouquinho, né? Vão comer e vão vazar, né? É isso? É isso aí, vai vazar, né? Deus abençoe vocês, dê um sono gostoso, porque eles vão trabalhar logo de manhã. E que Deus guarde e abra os olhos bem grandão dos olhos do Leandro lá. Cadê o Leandro? Tá aí? Não tá. Tá dormindo, eu acho. Tá dormindo. E que Deus guarde vocês. Amém? Obrigado pelo carinho. De repente, quem sabe, né? 94, 95, né? Deus é que sabe. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
A comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai, estejam com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.